Bom dia. O negócio é o seguinte, aula passada começamos a falar de lentes esféricas e falamos apenas da nomenclatura, acredito eu. E expliquei por que as lentes de bordos finos são geralmente convergentes e a de bordos grossos divergentes, exatamente. Fiz um estudo mostrando que através da refração, através de saber da consciência de que se a luz aumenta de velocidade, se afasta normal, diminui de velocidade, aproxima da normal. Só de conhecer isso, tu esboça uma lente com o formato que tu deseja, passa um raio por ela, conhecer dessa regra e saber desenhar normal, que sempre faz 90 graus com a superfície, tu não precisaria nem decorar que as lentes de bordos finos são geralmente convergentes e as lentes de bordos grossos são geralmente divergentes, mas existem exceções. Como é que eu gero uma exceção mesmo? Pode fazer uma lente de ar. Consegue a regra, qual é a regra? A regra é que as lentes são feitas de quê na tua vida? vidro. Pode ser, vidro é clássico, imersas aonde? No ar. No ar. Quem é que tem índice de refração maior, ar ou vidro? Ar. O ar tem a maior velocidade. O N do ar é 1, lembram? O vidro tem menor velocidade, maior índice de refração, já que N e V são inversamente proporcionais. O N do vidro é 1,5 aproximadamente. Tudo bem para vocês? Então, beleza. Já que o clássico é uma lente ter N maior do que o meio que a circunda, tudo bem? Quando isso for o contrário, por exemplo, uma lente de ar imersa em vidro, uma de bordos finos ficaria sendo divergente, seria o contrário. Então, tu vê, né? Tens a opção de dar uma decoradinha e lembrar da exceção, ou tu tem a opção de só lembrar da lei da refração e usar ela para definir se aquela curvatura vai gerar convergência ou divergência. E a nomenclatura, como é que é? O nome dessa aqui, como é que é? Mas se olhar não vale, tem que ser com a lembrança. Dessa aqui, então. É que não se deve dar o nome daquelas primeiro. Tu jamais deve começar dando nome por elas. Elas são confusas. Tu tem que dar nome para as primas fáceis dela. Plano convexa, porque não cavou, tá vendo? É sempre de fora para dentro. Convexa e convexa é biconvexa. Ó, gente, assim, ó, vamos combinar uma coisa. Eu tenho esse problema mental de ver um cara viajando na minha aula e ficar revoltado, entendeu? E passar coisas terríveis na minha cabeça sobre essa pessoa, entendeu? E de eu querer vomitar um monte de coisas sobre o que eu acho, e o que eu acho que estás fazendo com o dinheiro do teu pai, e como eu te acho imaturo. Isso é para um ou outro. E eu estou me queimando com a turma em função disso. Então vamos combinar o seguinte, eu vou parar de ficar puto. Mas eu não vou fingir que eu não estou vendo, que eu não tenho essa capacidade. Eu vou simplesmente educadamente pedir, por favor, se retire. Mas eu não vou nem avisar. Porque eu vou te olhar 2, 3 vezes, tu vai sentir, eu não vou falar uma, porque eu não sou criança pequena. Na hora que eu me enjoar de tu, babando azul assim, olhando pro lado, eu já vou te mandar pra rua, porque eu tô de saco cheio desta criancice. Tá claro? Me perdoem um monte de guerreiro honesto que não precisava escutar isso. Não vão mais escutar, mas vai pipocar. Cara, deu uma piscadinha, vaza. Que eu tô de saco cheio disso. Tem que dormir 8 horas, pai, e tem que coordenar em casa, a coisa tá foda. Porra, merda. Quero ver. Então tá bom. Ah, passou. Essa aqui é o que mesmo? Biconvexa. Biconvexa, que bonito, parabéns. Essa aqui é o quê? Bicôncava, que legal. Plano côncavo, as grossas termina em côncava. Então essa, convexo côncava. Olha como é lógico, como é baba. Biconvexa, plano convexa, essas dessa família dos bordos finos termina em convexa. Então essa é côncava convexa. É isso aí. Bom, muito bom. Mas eu não quero só decoreba boba, eu quero a verdade. O que o livro fala? Sem olhar. Alguém lembra qual foi a dica do livro? Primeiro tu fala o raio e depois tu fala o raio. Tu viu? Tem raios ali, né? Concorda? Tem um raio que é menor e tem um raio que é maior. A técnica do livro é diferente. Ele fala, a nomenclatura de uma lente é pela ordem dos raios. Primeiro o nome do raio tal, depois o nome do raio tal. Qual que é o primeiro, o maior ou o menor? Uma forma legal, parabéns, uma forma legal da gente detectar isso é olhando essa lente aqui, ó.
Tu concorda que ela tem dois raios? Um é esse aqui, ó. E olha o outro raio. Qual é o raio maior? O da face convexa ou da face plana? Qual é o raio de uma face plana? Na outra turma falaram 0. Na outra turma falaram 0. Aí eu mostrei que se eu for diminuindo o raio, em vez de ficar grande, vai ficando um ponto, né? Eu falei não. Aí eu perguntei para as pessoas para dar uma dica legal. Quando tu vai no mar e tu olha o mar, o que tu vê? Tu vê uma linha reta, um absurdo, né? Porque não é reta. A terra é redonda, lembra? Tu vê que é cachapante isso, né? As pessoas não se tocam de que ela olha para a terra e parece que é reto. Alguns filósofos chegaram lá a dizer que era plano, em alguma época, né? Embora milhares de anos atrás tinha gente que já afirmava que era redondo, tirando pela Lua. Se a Lua é redonda, por que vai ser quadrado ou plano? Vai ser redondo. Né? Tu vê que loucura, né? Como existem filósofos poderosos já milhares de anos atrás. Então vamos lá. Qual é o raio de uma reta? Infinito. Infinito. Claro. Quanto mais eu cresço o raio da reta, mais ela se aproxima de uma. Quanto mais eu cresço o raio da curva, mais se aproxima de uma reta. Se eu faço esse raio tender ao infinito, vira uma reta perfeita. Essa é a definição matemática de reta. É uma curva com um raio infinito. É uma das formas de definir uma reta. Parece que é piadinha de matemático tosco, né? Mas não é. É fato. E eu vou precisar que tu olhe para isso e lembre que o raio disso é infinito. Que aí tu fala plano, convexa. Primeiro tu fala o raio maior, depois tu fala o raio menor. Como é o nome dessa? Côncavo. O raio maior primeiro, convexa, o raio menor. Tudo bem para vocês? Esse é o que o livro fala, certo? Porque imagina, explique a nomenclatura das lentes tecnicamente. Tu não vai poder falar da piadinha das primas, né? Ah, as de bordo grosso é prima uma da outra, aí tem mesmo sobrenome, o cara vai rir da tua cara, certo? Então tem que saber a técnica verdadeira. Vamos ver se funciona aqui. Como é o nome dessa? Convexa côncava. Convexa, o raio maior, côncava, o raio menor. É verdade, né? Então tu vê, é bonita a técnica do livro. Eu poderia fazer esse desenho e daí fazer o desenho do raio e falar primeiro utilizando o raio maior. Sim, com certeza, e ficar nobre na solução. Com certeza. Legal, galerinha. Então revisamos a nomenclatura. Eu cheguei a falar para vocês dos elementos da lente. Então esse aqui a gente chamava de eixo principal nos espelhos, né? Aqui nós vamos chamar de eixo óptico. Pode chamar de eixo principal, mas é pouco comum. Eixo óptico é mais elegante. Aqui era o vértice, agora nós chamaremos de centro óptico. Centro óptico. Nada demais. Eixo Principal. óptico, eixo óptico, antes era eixo principal e agora centro. Muito obrigado pela participação, muito importante a participação. Tu vê lá, eu tenho quadriculado, aqui eu não tenho, eu vou ter que usar o dedômetro aqui, ó. Observem que eu estou me esforçando para deixar essas distâncias. Obrigado. Isso aqui era foco, só que agora tem dois, ó. Foco e foco, tem dois focos agora. Não serão esses os nomes, já denominarei-os, diferenciarei-os. Aqui era sempre curvatura, né? Não é mais, é ponto antiprincipal. Qual é o nome? Muito obrigado. Show de bola. Foco, foco e foco. Ponto principal. Já vou dar nome para eles. Galera, isso aqui ó, é a representação internacional para lentes convergentes. Sejam elas de bordos grossos ou finos. Não importa. O que importa é que se um adolescente do Turcomenistão desenha isso, ele sabe que ele está desenhando uma lente convergente. Tem que aprender isso também. Geralmente ela será de bordos finos, mas pode ser uma exceção. E a representação continuará assim. Porque isso não representa o bordo. Isso representa uma lente, obrigado, convergente. Convergente, geralmente são convexas as convergentes, mas não. Às vezes as côncavas podem ficar convergentes. Essa lente, portanto, é uma representação internacional do que? Desse formatinho aqui? Divergente. Tu vê que lembra bordos grossos, né? Mas pode ser uma exceção, cuidado. Obrigado. Quero o nome agora. Ponto antiprincipal. Está estudando, cara. Tu está vindo junto, está estudando. Certo? Agora olha só. Raio que chega paralelo. Meu Deus,
só que agora ele não volta mais, porque é uma lente, a luz pode penetrar nela, pode refratar através dela. Lembra? Quando a gente fez o estudo na aula passada? Antes batia e voltava. Mas a decoreba mudou? O raio que chega ao paralelo? O raio que chega vem de quem? Da imagem ou do objeto? E o raio que sai vai formar o quê? Logo, esse foco tem que ganhar o nome de foco imagem. Esse aqui que é o amiguinho dele, ponto de principal, imagem. Esse é o foco, objeto, ponto de principal, objeto. É o nome dele é assim mesmo, tá? Ponto de principal, objeto. Não precisa colocar do, não precisa colocar o prefixo. Ponto de principal, imagem. Certo? Se colocar o do também ninguém vai ficar bravo, mas aqui a gente fala emenda mesmo. Tem convenção de estar sem esse objeto e de estar imagem ou não? Ele tem que nos dizer. Não, ó, que bacana. Essa tua pergunta me faz adiantar uma informação que eu só falei no finalzinho da outra turma, mas a ordem não importa. Se essa lente é convergente, ela aproxima os raios de luz. Se a luz viesse da esquerda da direita para a esquerda, para convergir, ela deveria passar aqui. Para aquele raio de luz, esse é o foco imagem. Tu viu? Ou seja, o nome do foco e do ponto principal tem a ver com da onde a luz está vindo para onde ela está indo. Eu pensei que, tipo assim, ó, o lado de cá já era dentro da vista, que é projetado através da lente, e aqui está vindo fora. Essa lente ela pode estar fora do meu corpo, eu posso estar vendo o fenômeno aqui fora. Não precisa ser o nosso olho, não precisa estar grudado. Geralmente não está, inclusive, por incrível que pareça, que vocês usam óculos, né, que geralmente estão próximos de vocês. Mas a maior aplicação de lentes, né, elas ficam longe do olho de quem está usando elas, certo? Então, na verdade, tu vê, eu vou fazer meu estudo como se a luz estivesse sempre vindo da esquerda para a direita, mas a gente tem que se preparar, porque um cara de mau humor ele vai fazer o contrário do vestibular, para ver quem é que está ligado e para ver quem decorou mecanicamente os nomes. Outra, não te preocupa com o nome, que o nome vai vir natural, eu vou te provar várias vezes que o nome aparece naturalmente. O raio que chega pelo foco, se ele chega pelo foco, ele tem que chegar pelo foco objeto, já que a luz veio do... Olha como faz sentido. Só vai usar a coisa I para formar a imagem. Só vai usar a coisa O quando a luz está vindo do... Claro. Olha como é tudo amarradinho para o cara poder acertar. Não é feito para errar, é feito para ficar fácil para acertar. Só que é agora que estás aprendendo, tens que ter consciência de que não é a aula que te ensina, isso está mais que comprovado por 1000 experiências. É a bunda na cadeira. Esse é o momento mágico da existência humana, quando o ser humano decide, eu vou aprender. E aí ele bota a bunda na cadeira, desliga todo o resto que não interfere no estudo e toca a pau. É ali que é o momento mágico. Quem não decidir fazer isso na vida vai sofrer, não tem jeito, não tem milagre. O raio que chega pelo vértice sai com o mesmo ângulo, não era piadinha? Então ele vai passar reto dessa vez, ó, porque é isso que é sair com o mesmo ângulo. Ó. Olha que raio gostoso de desenhar. Chegou pelo centro óptico, ele passa reto. A imagem, eu não sei onde é que está a imagem, porque eu não sei onde é que está o objeto. Eu não estou estudando nada de imagem ainda. Eu só estou estudando os 4 raios característicos. Primeiro eu quero te ensinar a desenhar raios. Depois que tu souber desenhar raios, munido disso, eu te ensino a desenhar a imagem. Que é ali, ó. Seria o mesmo desenho que a gente fazia com o espelho? Quase o mesmo. Ou seja, quem não aprendeu aquela época vai ter uma segunda e última chance de aprender. Mas só aprenderá se praticar os desenhozinhos. Aí não tem prolongamento de raios, né? Vai ter prolongamento de raio. É porque o espelho seria equivalente ao espelho côncavo esse aí. Os prolongamentos começam no espelho convexo, lembra? Que ele é perigosinho esse aqui. Chega paralelo, chega pelo foco, chegou pelo centro óptico, passa reto ou sai com o mesmo ângulo que dá no mesmo. Falta quem? O centro de curvatura, que aqui é o... Chega pelo ponto de principal. Como é que era? Chega pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura, não é? Aqui chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto de principal. Chega pelo centro de curvatura, sai por ele mesmo. Chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto de principal. Convergiu esse raio verde? Pega o irmão dele. Convergiram os raios? Convergiram, é uma lente convergente. Tudo bem para vocês? Outra, galerinha. O raio que chegou veio do... Passei pelo ponto principal, o objeto foi obediente, tá vendo? O raio que saiu ia formar a... Passou pelo ponto principal, imagem, olha como eu sou obediente. Tem que obedecer essa regrinha. Agora fica ligado, hein, porque aqui é mais perigoso. Aqui é mais perigoso, é uma lente o que mesmo? O que é divergir? Afastar raios de luz que passem por ela, um par de raios de luz que passa por ela, tem que se afastar. Então o raio que chega paralelo, se eu passar por aquele foco, vai convergir.
eu vou ter que fazer um prolongamento no outro foco para poder divergir. Qual foco que eu usei para formar a imagem? Qual foco eu usei para formar a imagem? Da direita ou da esquerda? Logo ele ganha o nome de foco imagem. Eu fiquei puto inicialmente, porque na verdade o professor falou o seguinte, olha, ele desenhou as lentes e já botou o nome dos caras. E disse, ó, é trocado. Aí já fiquei puto, que merda, como é que eu vou ter que decorar qual é qual? Quando eu fui estudar com a bunda na cadeira, o livro, que não mente, geralmente o professor se engana, eu sou o rei do erro, tu sabe? Ele chega paralelo, sai pelo foco, vai formar a imagem, foco imagem, puta, fez sentido. Eu percebi que a troca de nomes não era malévola, era benévola. Concorda comigo? A troca de nome é para te ajudar a descobrir, a lembrar que uma diverge e a outra converge. Nome. Imagem. Ponto de principal imagem, que era o nome completo. Foco objeto. Viu que perigo? Show de bola. Se o raio que chega, pode ser o do centro óptico, vamos ver como é que ficaria. Cara, por incrível que pareça, ele passa reto. Ele se comporta igual, e não importa se está vindo de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Quando a luz bate no centro óptico da lente, é como se a lente, as duas refrações vão se anular, é como se o raio passasse reto. É um ótimo raio para se desenhar, tanto numa lente quanto no outro. Vamos tentar de novo. O que está faltando aqui ainda de raio? O que chega pelo... E o do ponto principal. O que chega pelo foco, a luz que chega vem de quem? Vou passar por que foco? Só isso. Já que aquele foco é objeto, eu vou pegar o prolongamento, vou fazer o raio passar pelo foco objeto, já que está vindo do objeto, e por isso vai sair. Se eu não usasse esses nomes, ia convergir. Se eu usar daquele jeito, converge. É por isso, os nomes foram trocados para ajudar o cara a lembrar que uma converge e a outra diverge. Na hora que eu vou fazer de novo aqui, tu vai perceber que eu dou nome depois que eu estou desenhando. Eu não dou nome antes. Eu dou nome depois que alguma coisa aconteceu. Aí eu vejo, vai para onde? Imagem, aí eu dou nome. Foi para onde? Ah, veio de quem? Do objeto. Opa, então esse aqui é o objeto. É assim que eu dou nome. Já vai ficar legal, fica tranquilo. Faltou qual? Como é que é? Chega pelo ponto principal, sai pelo... Chega de quem? Vou usar qual para ver a chegada? Então não adianta eu chegar por aqui, isso aqui é um absurdo, ó. Tá chegando pela imagem, porra, essa luz veio do objeto, não vai me ajudar esse raio. Eu quero que chegue pelo ponto aqui principal objeto e saia pelo ponto aqui principal imagem, olha como divergiu. Outra, ó, o ideal era fazer um raio apagar, fazer outro raio apagar. Se fosse, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, que a gente tem muito mais tempo para trabalhar, como é um terceirão, eu tenho que fazer tudo no mesmo desenho e já, pum, começar a usar os raios. Meu, isso aqui era uma aula de 2 semanas no ensino médio. Olha que delícia, teve 2 semanas lá, aqui é boca abaixo, não tem jeito. Isso aqui, cientistas estudiosos um dia sentaram e falaram, ô fulano, como é que vai ser a norma que nós vamos estabelecer, já que eu e tu somos foda na lente? Nós vamos botar a setinha para baixo ou para cima? Ah, nós vamos dizer, já que é eu e tu que decide, nós vamos dizer que a setinha apontando para fora é para lentes convergentes. Setinhas apontando para dentro é para lente divergente. E aí, dali em diante, como os caras foda, todo mundo que foi ler o livro do cara falou, ah, vamos usar isso aqui então. E o mundo todo usa. Pois é, tu vê, ó, tem aluno que reclama para mim o seguinte, professor, não faz sentido porque apontar para fora deveria afastar. Tem aluno que fala, professor, faz sentido porque bordos finos geralmente é convergente, bordos grossos é divergente. E aí? Isso interfere alguma coisa na vida de alguém, ô Cacilda? Porra nenhuma! E sabe quem é o campeão? O campeão é o aluno que vai lá e cria sua própria mnemotécnica, seu próprio raciocínio interno para descobrir a verdade. Eu, na minha época, eu pensei, vou fingir que isso aqui é de bordos finos, vou ir pelo geral, entendeu? E isso aqui é bordos grossos, foi assim que eu detectei. Ou tu pode pensar, é o contrário, a que está apontando para divergir converge, a que está apontando para convergir diverge. Mas é uma coisa pessoal tua. Ou tu cria uma coisa doida na tua cabeça, uma historinha engraçada para tu registrar. Isso é foda, cara. O aluno que faz isso, passa 20 anos e lembra da informação.
É que eu decorei de um jeitinho. Certo? Cada um tem a sua. Às vezes pode roubar a ideia do amigo, que é muito boa, ou tu cria a tua. Aí é foda. Quando tu cria a tua, meu querido, ninguém mais esquece. Galerinha, vamos agora, a partir desses 4 raios característicos, fazer o estudo gráfico da imagem gerada por lente. Olha para aquelas 6 lentes que eu desenhei. Olha com carinho. Tem uma diferençazinha, não tem? Qual é? A última é divergente. Certo? São 5 convergentes. Isso. Olha só o que eu vou fazer. Eu não tenho quadriculado, ó, cara. Eu vou ter que caprichar aqui no dedômetro, ó. Tu viu o que eu fiz? Olha ali. Que complexo. F, A. Não tô nem aí pro nome do cara, porque eu sei que isso é uma lente convergente. Por questões de organização, onde é que tu acha que eu devo colocar o objeto inicialmente? Tanto faz, na direita extrema ou na esquerda extrema. Só não começa pelo meio que vai ficar chato, né? O raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico. Olha ali, por favor, características da imagem. Menor, invertida, real, feita de luz de verdade. Exatamente como no espelho côncavo quando o objeto estava distante. O que teu coração diz quando eu começar a aproximar o objeto? A imagem vai se afastar e vai crescer. Exatamente como nos espelhos. Olha lá. Aliás, esse aqui é o foco. Imagem, porque eu usei ele para formar a imagem. Pronto, depois que tu desenhou, meu querido, aí tu dá nome para as crianças. Pronto. Então, ó. Pom, pom, pá, pá. F, F, não me interessa o nome. A. Vou botar onde o objeto? Bem no ponto de principal. Aqui, cara, se tu não está preparado para o que vai acontecer, o desenho pode te mentir. O desenho pode te mentir. Respira fundo, meu querido. Sorte que estava num momento que eu não podia arremessar giz. E o que atinge o centro óptico passa reto. Cara, se o desenho está bem perfeitinho, a imagem fica bem no ponto principal. Como essas distâncias são iguais, esses tamanhos, por causa dos triângulos que se formam ali. Certo? Então vai ser igual. Mesmo tamanho, invertido e real. Só o tamanho mudou, continuou invertido e real. O que eu faço com o objeto? Pois não. Acho que vai matar mas e o raio que sai do ponto principal? Ele é ruim de desenhar nesse caso, né? Porque esse raio, ó, ele passaria por aqui, né? Concorda comigo? Já que o objeto está aqui. Esse aqui dá para usar, ó, o raio que passa pelo ponto principal, sai pelo ponto principal. E não é que ele passa na cabeça da imagem. E não é que ele passa na cabeça da imagem. Quando eu comecei a ver essas características, o professor fazia o desenho, eu pensava, o desenho só dá assim porque tu usa os mesmos raios, se eu usar outros. Só que eu em casa ia fazer e quebrava a cara, porque dava igual. E eu, puta merda, que legal, cara, pode usar do jeito que quiser. Se obedecer as regras, vai dar o mesmo desenho. Inclusive, depois eu fui dar aula com um cara, escritor de livro, inclusive, que ele gostava de usar aquele que chega pelo centro de curvatura e volta sobre ele mesmo, nos espelhos. Ele usava aquele, ele tinha cacoete de usar aquele. Quando não dava, ele prolongava o espelho, inclusive, para poder usar, e dá o mesmo resultado. Tá? Então fica bem à vontade. Boa a tua pergunta, hein? Legal. Esse aqui tu vê, né? Ia sair pelo ponto principal, certo? Só que aí eu teria que ver até onde a lente iria para bater e fazer ele voltar aqui, né? Essa lente teria que ser infinitamente curva para poder bater na lente e voltar aqui, ó. Certo? Então, nesse caso, realmente, esse raio não seria útil. Graficamente, ele fica difícil de ser desenhado. Beleza, galerinha. O que eu faço agora? Isso, antes de botar o foco, que é o momento crítico do nosso desenho, é o momento que tu tem que esperar que vai dar merda, senão tu vai te perder. Ou então o cara tem mão de neurocirurgião. Se o cara não tem mão de neurocirurgião, cara, o cara já tem que esperar. Quando botar no foco, vai dar merda. Então deixa eu ver. Antes do foco, eu vou colocar o objeto entre ponto principal e foco, o raio que chega paralelo. Tu vê, eu fiquei treinando esses raios para ficar suficientemente bom neles para não tomar susto. Olha lá como eu botei a imagem um pouquinho atrás do ponto principal, né? Se eu for comparar o tamanho, ó, vai ficar nítido que ela tem uma cabecinha a mais ali. Características, por favor. Como vocês me puniram com a redução do quadro,
Eu fiz espremidinho. O ideal, se tu tiver espaço, é fazer bem grande, para essa distância ser grande, ó, e tu conseguir o objeto numa posição bem nítida. Porque vai que tu dá uma erradinha, né? Outra, tu pode usar régua no vestibular? Não. Mas tu vai levar 2 canetas, não vai? Então, tá entendendo? Ninguém pode te desclassificar por isso. Tu não tá usando um instrumento que não é permitido. Tem N coisas. Eu quero te dizer que se tu puder fazer, se for uma questão discursiva, e se tu puder usar a reguinha, falsa régua para deixar ninja, vai ter pontuação melhor, tá beleza? Tem que treinar uma vez em casa isso aí, galerinha. Show de bola. Falta 2 situações para as lentes convergentes, não é isso? No foco, vou botar o objeto bem no foco. Cara, tu vê, eu estou fazendo tudo no olhômetro, meu. Então eu já tenho que esperar que o raio que chega paralelo e o raio que atinge o centro óptico. Se eu não esperar que esses raios vão emergir paralelamente, no meu desenho vai ou convergir ou divergir um pouquinho, e tu pode te iludir. Então tu tem que esperar já que na hora do foco os raios emergirão paralelamente. Adianta prolongar? Não, porque retas paralelas se encontram no... Isso tem a piadinha matemática, né? Se encontram no infinito, né? Que loucura isso. Por isso que tem 2 formas de falar dessa imagem. Ou tu chama ela de imprópria, ou tu diz que ela forma-se no infinito. Mas eu achei errado falar que ela forma-se no infinito, porque ela nunca se encostar. Pois é. Mas o infinito nunca acaba também. Mas olha só, me deu ódio. Eu tinha ódio nessas horas. O cara vinha com essas coisas que eu não conseguia digerir. Deixa de ser babaca, que história é essa? Só que eu não falava assim, eu era educadinho. Professor, me perdoa, respeito o que o senhor está dizendo, mas como assim? O que eu vou ver nessa hora? Ele deu uma engasgada, o senhor bom até. Ele deu uma engasgada, tá? Não, tu não vai ver, tu não vai ver. Ele pensou um pouco. Minha mãe tinha um espelho de aumento em casa, aquele do Parágua com a luzinha redondinha em volta, entendeu? E ele falou que o espelho era o espelho que, qualquer espelho de aumento era assim. Então, porra, eu tenho um espelho de aumento em casa, eu seria muito espírito de porco se eu não fosse no espelho testar o que ele falou, né? Eu cheguei no espelho da minha mãe, me vi grande, fui bem longe, me vi pequenininho, de cabeça para baixo, porra, que legal. E aí eu fui me aproximando, e de repente, um borrão. Porra, tô no foco. Tô no foco, não tô vendo. Entendeu? E daí pronto, tu acha que eu vou esquecer aquela aula, cara? Nunca mais na minha vida. E não foi na aula que eu aprendi, na aula eu fui informado do que existia. Foi depois no close da minha mãe que eu aprendi espelho esférico, cara. E eu te dei essa dica. Muitas meninas tinham um espelho na bolsa. Não pegou e não testou porque não quis. Não culpa o professor Otávio por não ter aprendido. Por favor, seja honesto consigo mesmo. Beleza, galerinha? Certo? Então qual é a dica? Pega a porcaria do espelho e testa. Aí tu vai ver que no foco fica um borrão. Imagem? O pior, se alguém tivesse te olhando de muito longe, bem na hora que tu tá um borrão, porque tu tá no foco, né? E tu é o objeto. Se alguém tivesse muito longe do espelho, ele veria focalizada a tua imagem. Porque longe, os raios estão chegando paralelos, o sistema óptico do cara vai conseguir formar uma imagem na retina dele. Que loucura. Então tu vê, tem aplicação dessa história. Quando a imagem se forma no infinito, para que o observador enxergue ela, ele não pode estar no infinito, porque o infinito é uma ideia humana, mas ele tem que estar muito, muito, muito distante do espelho, ou da lente. Beleza? Certo? Faz sentido, por incrível que pareça, mas eu demorei anos para digerir isso. Eu demorei anos. Quando eu vi o borrão, eu fiquei satisfeito, o senhor não me mentiu. Mas a história do infinito, né? Eu não estava iniciado em cálculo ainda. Aliás, hoje tu já aprendeu uma noção de cálculo importante. Quando eu pego o raio de uma curva e faço este raio tender ao... A curva vira uma... Por isso que não é piada. Reta é uma curva com raio. Eu vou precisar de uma outra noção de cálculo para que a gente possa fazer as contas aqui futuramente. Quanto é que é 1 dividido por infinito? Eu preciso que tu saiba calcular 1 dividido por infinito, senão eu não vou conseguir fazer cálculos contigo de lentes daqui a pouco. Tu tem que ter condição de responder isso. Eu vou te perguntar mais fácil. Quanto é que é 1 dividido para 1000? 0, 0, 0. Quanto é que é 1 dividido para 1 milhão? 0, 0, 0, 0. Quanto é que é 1 dividido para infinito? Ou seja... O amigo falou 0,00000. Ou seja, é verdade o que ele falou. Ou seja, 0. Claro que não vai dar merda nenhuma pra ninguém. 0. Eu preciso desta
esta informação de cálculo A para que tu consiga fazer as contas comigo aqui. É tão gostosa essa parte, é uma única parte do ano que eu tenho uma introduçãozinha a cálculo para poder fazer as contas. Quando tu olhar uma face plana, o raio dela é infinito. Tu vai colocar na conta que é 1 sobre R, na futura fórmula, e vai dar quanto esse 1 sobre infinito? Zero. Eu preciso disso para as próximas aulas, tá? Para a próxima aula, para hoje ainda não. Falta só uma possibilidade para a lente convergente. Entre o foco e o centro óptico. Entre o foco e o centro óptico. Vou colocar ele aqui, o objeto, ó. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai reto. E aí, o que está acontecendo com os raios? Estão divergindo. Eu sou obrigado a fazer o prolongamento. Características da imagem. Pela primeira vez, virtual. Maior e direita. Ou seja, é a lente de aumento do dia a dia. Se tu vai usar uma lente de aumento no dia a dia, ela é obrigatoriamente convergente e tens que pegar a lupa, a famosa lupa, né? E aproximar da coisa que tu quer ampliar. Porque se tu olhar de longe, vai acontecer as outras situações. A formiguinha, queimar a formiguinha, mas não, em nome da ciência sempre, claro. Bom, galerinha, dá pra usar a lente de aumento que não seja assim? Deixa eu ver. Aqui, ó, ficou maior, né? Só que fica de cabeça para baixo. Na prática do dia a dia é ruim, que teria que virar de cabeça para baixo o objeto, mas com um telescópio não tem problema. Olhar uma estrela de cabeça para baixo, ela é redonda, não vai fazer a menor diferença. Tudo bem para vocês? Então tu vê, no dia a dia as pessoas usam isso. Em telescópios, em lunetas, eu vou acabar usando essa outra situação aqui. Ah, desculpa. Essa situação aqui, obrigado. A característica dessa? Maior, direita porque é virada para cima e virtual porque nasceu do prolongamento da luz. Perfeito, obrigado. Essa aqui é a lente o que, galera? Como é que era a característica do espelho convexo? Virtual, menor e direita. VMED, lembra? VMED, virtual, menor e direita. Não precisava nem estudar porque era um caso só, né? Por que será que eu desenhei uma lente divergente só, né? Vamos ver? Estou criando aqui os focos e os pontos antiprincipais. Vou botar o objeto aonde der na minha telha, não interessa. O raio que chega paralelo, só que vai divergir, né? Concorda? O nome do foco? Foco e imagem. O raio que atinge o centro óptico. O que está acontecendo com os raios que emergem da lente? Já que estão divergindo, eu tenho que fazer um dos prolongamentos já está feito, vou fazer o outro. Vai acabar ficando em cima dele mesmo o prolongamento. Olha ali os prolongamentos se encontraram. Características da imagem. VMED de novo, virtual, menor e direita. Ou seja, nós temos que torcer para não cair espelho convexo e lente divergente, porque todo mundo acerta. Às vezes eu vejo o aluno comemorando, estava fácil. Todo mundo. Tu que está estudando numa situação um pouquinho privilegiada em relação ao Brasil, tens que torcer para ficar mais difícil, tens mais chance nessa situação do que quando fica fácil. Escuta o que eu estou te falando. Comemora quando tu acha fácil por teres estudado. Isso é bom. Lógico, nobre. Beleza, galerinha? Será que vai ter alguma utilidade, então, essa lente divergente? Claro, né? Tu vê, eu não era o objetivo, mas uma sementinha do bem aí vão plantar. A menina me pergunta, o que é hipermetropia, professor? Eu falei, é a pessoa que tem o globo ocular achatado, mais curto do que a pessoa que tem o globo ocular sadio. Aí, como o globo ocular é achatado, a lente, depois que passa pelo sistema de lentes do olho, ela converge, a luz converge. Só que como o olho é achatadinho, não dá tempo de convergir o suficiente até a retina. Eu tenho que ajudar o olho a convergir, usando uma lente convergente. Convergente. Não, calma, gente. Eu estou explicando para vocês como é que cura a hipermetropia. Não estou mentindo para vocês, não estou de sacanagem. Nós agora vamos chegar na divergente. Porque a menina perguntou o que era hipermetropia. Eu respondi. Né? Eu respondi, esta aula eu falei para ela, é só depois, no fechamento da apostila, um dia antes da bicuda. Aí vai ter essa aula do olho humano, vou te explicar o olho humano, muito bonito o olho humano. Agora olha só. Eu perguntei, eu retruquei, depois que eu ensinei isso, eu retruquei. Então o que é miopia? Ou seja, globo ocular alongado. Como o globo ocular é alongado, a luz vai convergir
convergir demais antes de chegar na retina, eu vou ter que dar uma afastada nos raios de luz para curar essa pessoa. Lente divergente, isso aqui é fundamental. Poderia parecer, para que eu vou querer encolher a imagem? Às vezes é fundamental, né? Faz toda a diferença na vida da pessoa, certo? Show de bola, então já plantei a sementinha, já te informei o que é miopia e hipermetropia e até falei da cura, mas eu vou falar isso com muito mais cautela futuramente. Professor, e no caso, tipo, aquela lente de fotografia que é olho de peixe, aí ela seria divergente, que ela fica assim, né? Ó, na verdade, tu vê que tu tá preocupada com o diafragma o cara que fecha a lente, tá dizendo? Porque... E daí a foto fica assim, tipo, aqui mais perto. Ah, tá, não, entendi o que quer dizer. Tá falando da GoPro, né? Tipo daquela lente, daquela câmera que eles usam muito hoje, né? Exatamente, aquele capacetezinho ali. Na verdade é o seguinte, ó, aquela lente ali, ela não é nem convergente nem divergente. É uma lâmina de faces paralelas, certo? Ou seja, na verdade ela acaba aumentando o campo visual, certo? E para que isso ocorra, os objetos, né, pela geometria do fenômeno, vão acabar ficando um pouquinho deformados em algumas situações, principalmente perto das extremidades, né? Então tu vê, um aluno perguntou, acho que foi aqui, né? Ah, professor, e o astigmatismo? Como é que cura, né? O astigmatismo. Eu falei, ó, como o astigmatismo não é um problema nem de convergência nem de divergência, é um defeito no olho, tu vai ter que fazer uma lente de faces paralelas, que nem seja convergente nem divergente, e vai ter que fazer essa lente simular o defeito no olho da pessoa no sentido oposto. Assim, quando a luz passar pela lente, que é pelo olho, vai chegar na retina como se não tivesse o defeito no olho. Então tu vê, às vezes eu preciso de uma lente que não é nem convergente, nem divergente, vai ser uma lâmina de faces paralelas, certo? Mas essas lentes que corrigem o olho, não é aquele no óculos, né? Sim. Naturalmente. Ah, legal, é porque o teu olho muda de tamanho, cara. O teu olho está mudando de tamanho. Olha pro tamanho da tua face, da tua cabeça, e olha o tamanho da cabeça do teu pai. Apesar de tu já estar quase com o corpo de adulto, teus dentes, compara o tamanho dos teus dentes com os dos adultos, como vai crescer ainda. Até o dente do cara vai crescer. Outra, meu tio, tá fazendo 60 anos agora, sempre foi hipermétrope, e agora parou de óculos. Ele, tu vê, ficando velho, uma coisa melhorou pelo menos, ele disse. Uma coisa melhorou. Não preciso mais usar óculos. Então tu vê, cara, até na velhice depois o globo ocular pode ir modificando a forma, né? A curvatura dele e se curar ou surgir uma doença. O clássico é começar a bater um pouco de presbiopia, né? Que nós vamos estudar também. Agora olha só, eu não vou me ater no desenho, porque o desenho já era. E eu não vou deduzir as fórmulas de novo. Lembram das fórmulas? Qual era a fórmula mesmo? A é igual a I sobre O, que é igual a menos P', e 1 sobre F, 1 sobre P. Só que antes a piadinha era assim, pra cima é mais, pra baixo Não era nas é menos, não era? trevas. Isso é pra P, P' e F, eu tô falando do I e do O. Pra cima, pra baixo, o mundo todo sabe disso. O plano cartesiano é uma coisa que dominou o mundo, uma cultura internacional hoje em dia. Descartes não é fraco. Não era. Agora, tá vivo de certa forma, né? Do lado das trevas, do lado da luz, é biológico. Tá? Todas as culturas também consideram isso verdadeiro. Vê que loucura, né? Agora, o problema da lente é que tem luz dos dois lados. Acabou a piadinha das trevas e da luz. Que é pra P, P' e F. Mas eu tenho uma melhor ainda. O que é mais gostoso, real ou virtual? É muito mais gostoso. Virtual até pode ser bom, mas real é mais gostoso. Real é mais positivo, virtual é. Tá entendendo? Eu tava falando de sexo mesmo, galera. Se não tá entendendo, já falo uma vez, né? E aconteceu a mesma coisa na outra turma, uma risada nervosa. Repito, falem de sexo com os pais, com os amigos. Treinem o uso do preservativo. Meninos e meninas, treinem. Sabe, pega a fruteira lá, treina. Mas é óbvio, a gente fazendo fundamental aqui de energia. A Felícia já leva banana pro 9º ano, bota a camisinha e obriga, bota a camisinha. Porque na hora do vamos ver, vai quebrar o clima, caramba, bota a camisinha e curte, porque senão vai dar merda. Senão depois tens um filho e não tá nem ganhando dinheiro ainda. Custa ganhar dinheiro antes de ter filho? Não custa. Não pude fazer o exemplo. Tem um exemplo da questão 13. Vai dar. Sei. Não vou, eu me recuso a ir embora. Já que eu fiz a 13 para eles, eu vou fazer a 14 para vocês. Página
45. Página 45. Uma lente divergente de módulo de distância focal 20 centímetros. O que eu anoto? S é igual a 20 centímetros. Menos 20, porque divergente o foco é virtual. O foco de uma lente divergente tem que fazer a pontilhada, não tem? O foco é virtual. Olha que perigo. Perigosíssimo isso. Tem-se um objeto real situado a 40 centímetros da lente. Objeto. P, né? 40 centímetros é real, positivo. Se o objeto tem 20 centímetros de altura, objeto, atenção galerinha, temos, a imagem é blá 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 blá. Como é que eu vou determinar a imagem? Vai. Joga na fórmula, qual o primeiro? A igual. Pode ser A igual a I sobre O, menos P'. Eu tenho o O que é 20 e tenho o P que é 40, mas só isso. Mas não. Usa outra. Ah, então tem que usar outra. Tu viu? Não deu numa, não desista, tente a outra, só são duas. Quanto é que é o foco? Menos 20, o P. 40, 1 sobre P'. Professor, eu estou com dificuldade em fração, eu sei, eu tenho certeza disso. Por isso que tu deverias vir no apoio. Sabe quantas pessoas me apareceram ontem no apoio? Uma. Fiquei dando aula particular para ela, resolvendo as provas de matemática, tu vê que loucura. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 sobre P', invertendo ambos os lados, 40 sobre menos 3, que dá menos 13,333. Eu não vou usar uma dízima periódica aqui para me arrebentar todo, eu vou usar 40 sobre 3. Fica uma divisão de fração, que é a primeira, vezes o inverso da segunda. Vai cortar 40 com 40 e igual a menos, aí ó, ó o número, ó o número. Foda, 666. Qual é a alternativa? O número da besta. Qual é a alternativa? Imagem real ou virtual? Virtual invertida à direita. Invertida 13,3 centímetros do vértice e tamanho 0,67 metros. Não, virtual, blá 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 blá. Cometi algum erro aqui? Não, era tudo centímetro, né? Então, aí, transforma para metro. É só transformar para metro, né? Mas, ah tá, então é a primeira, hein? É a primeira, é a letra A. É a letra A, vai ficar 0,067. Letra A, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Podem detonar os exercícios de lentes, hein?